Continuação em outro nível. Abri os olhos e mirei para cima. Vi uma folhagem verde e, através dela, o céu azul. Não havia sinal de névoa, o ar estava limpo. Tomei uma lufada dele, ele tinha um cheiro revigorante e frio. Senti uma brisa suave contra meu rosto. Levantei-me e olhei à minha volta. Eu estava deitado em um relvado. O tronco da árvore sobre a qual eu repousava estava próximo. Toquei sua casca. Havia algo mais, uma espécie de energia fluindo dela. Abaixei-me e toquei a grama. Ela parecia imaculadamente bem cuidada. Afastei um torrão e examinei o solo. Sua cor era complementar ao tom da grama. Não havia erva daninha de qualquer espécie. Arranquei um naco de grama e o apertei contra o rosto. Eu também podia sentir um minúsculo fluxo de energia vindo dele. Cheirei sua delicada fragrância e, então, coloquei na boca e mastiguei, como fazia quando era menino. Nunca provei uma grama como essa quando era menino. Reparei, então, que não havia sombras na grama. Sentei-me sob uma árvore, mas não havia sombra. Não entendi aquilo e olhei para o sol. Não havia nenhum, Robert. Havia luz sem um sol. Confuso, olhei à minha volta. À medida que meus olhos se acostumavam à luz, via uma distância maior. Eu nunca tinha visto paisagem igual, uma assombrosa visão de prados verdejantes, flores e árvores. Teria adorado isso, pensei. Então lembrei que ainda estava viva. E eu? Fiquei de pé e pressionei ambas as palmas contra o tronco sólido da árvore. Bati o pé no chão. Eu estava morto, disso não havia mais dúvida. Ainda assim, cá estava eu, dono de um corpo que eu podia sentir e que se parecia igual ao de quando era vivo, vestido até da mesma maneira. De pé neste solo extremamente real na mais tangível das paisagens. Isto é a morte, pensei. Olhei para minhas mãos, os detalhes de suas linhas e sulcos, todas as variadas pregas de pele. E examinei as palmas. Estudei um livro sobre quiromancia uma vez, por diversão, para ser capaz de fazer isso nas festas. Estudei minhas palmas e conhecia todas as linhas. Elas continuavam as mesmas. A linha da vida estava longa como sempre foi. Lembro-me de tê-la mostrado a Anne e ter-lhe dito para não se preocupar, que eu viveria por muito tempo. Poderíamos rir sobre isso agora se estivéssemos juntos. Virei as mãos e reparei que sua pele e unhas estavam rosadas. Havia sangue dentro de mim. Tive de sacudir-me para ter certeza de que não estava sonhando. Segurei a mão direita sobre o nariz e a boca e senti a respiração pulsando dos meus pulmões. Pressionei 2 dedos contra o peito até encontrar o local certo. Batimento cardíaco, Robert. Como sempre foi. Olhei abruptamente à minha volta. Um lindo pássaro de plumagem prateada pousara na árvore. Parecia que ele não tinha o menor medo de mim, empoleirando-se bem próximo. Este lugar é mágico, pensei. Se isto é um sonho, espero jamais acordar dele. Tive um sobressalto ao ver um animal correndo em minha direção, um cão, percebi. Por alguns instantes, não me dei conta de quem era. Então, repentinamente, entendi. Kate! Gritei. Ela correu em minha direção o mais rápido que conseguia, dando pequenos latidos de alegria que eu não ouvia havia anos. Kate! E murmurei e caí de joelhos, lágrimas escorrendo dos olhos. Querida Kate! Abruptamente, ela estava comigo, pulando de felicidade, lambendo minhas mãos. Abracei-a, Kate, minha querida Kate, e eu mal conseguia falar. Ela se esfregou em mim, latindo de felicidade. Kate, é realmente você? Murmurei. E examinei-a com atenção. A última vez que a vira ela estava em uma gaiola aberta no veterinário, sedada, deitada sobre seu lado esquerdo, olhos perdidos no horizonte, as patas contorcendo-se, descontroladas. Em e eu fomos visitá-la quando o veterinário nos chamou. Ficamos ao lado da gaiola por um tempo, acariciando-a, atordoados e impotentes.
Kate fez-nos companhia por quase 16 anos. Agora ela era a Kate da qual me lembrava quando Ian estava crescendo e vibrante, cheia de energia, olhos brilhantes, com aquela boca engraçada que, quando aberta, parecia que ela estava rindo. Eu a abracei com prazer, pensando em como ficaria feliz em vê-la, como as crianças ficariam felizes em vê-la, sobretudo Ian. Na tarde em que ela morreu, ele estava na escola. Naquela noite, encontrei-o em sua cama, a face molhada pelas lágrimas. Eles cresceram juntos e ele nem tivera a chance de despedir-se dela. Como eu gostaria que ele pudesse ver você, e eu disse, abraçando-a, emocionado com o nosso encontro. Kate, Kate, e acariciei sua cabeça e seu corpo, arranhei suas maravilhosas orelhas caídas. Senti uma profunda gratidão a qualquer poder que a trouxera para mim. Agora eu sabia que este era um lugar adorável. É difícil dizer quanto tempo ficamos ali, em visita. Kate ficou ao meu lado, a cabeça no meu colo, às vezes esticando-se, suspirando de felicidade. Continuei acariciando sua cabeça, incapaz de superar o prazer de vê-la. Desejando de novo que Ian estivesse aqui. Só depois de muito tempo reparei na casa. Fiquei pensando como pude deixar de notá-la, estava apenas a alguns metros de distância. O tipo de casa que Ian e eu sempre planejamos construir um dia era de madeira e pedra, com enormes janelas, e um deck enorme com vista para o campo. Senti-me imediatamente atraído para ela, eu não sabia por quê. Levantei-me e andei em sua direção, Kate deu um salto para caminhar ao meu lado. A casa ficava em uma clareira cercada por lindas árvores, pinheiros, bordos e bétulas. Não havia muros ou cercas. Para minha surpresa, reparei que havia uma porta na entrada e o que eu pensara ser janelas eram apenas aberturas. Também notei a falta de fios e canos, caixas de luz, canaletas e antenas de TV, a forma da casa em harmonia com seu entorno. Frank Lloyd Wright teria aprovado, pensei. Sorri, em deleite. Ele pode ter realmente planejado esta casa, Kate, eu disse. Ela olhou para mim e por um momento tive a impressão de que ele me entendeu. Caminhamos até um jardim próximo da casa. Em seu centro havia uma fonte feita do que parecia ser pedra branca. Aproximei-me e coloquei as mãos em uma água cristalina. Ela estava gelada e, como o tronco da árvore e o gramado, emitia um suave fluxo de energia. Tomei um gole dela, nunca provei uma água tão refrescante. Quero um pouco, Kate? Perguntei, olhando para ela. Ela não se mexeu, mas recebi outra impressão, que a água não era mais necessária para ela. Voltei-me para a fonte, peguei um pouco de água com as palmas das mãos e molhei o rosto. Incrivelmente, as gotas caíram das mãos e do rosto como se eles fossem à prova de água. Assombrado com cada novo detalhe do local, caminhei com Kate até um banco de flores e me inclinei para cheirá-las. A sutileza de seu odor era encantadora. E suas cores eram tão variadas quanto as cores de um arco-íris, embora mais iridescentes. Coloquei as palmas da mão em torno de uma flor dourada de bordas amarelas e senti uma onda daquela energia subindo pelos braços. Repeti o gesto com todas as demais flores. Cada uma delas emitia um fluxo de delicada força. Para minha surpresa, percebi que elas também geravam sons suaves e harmoniosos. Chris. Virei-me rapidamente. Um halo de luz entrou no jardim. Olhei para Kate quando ela começou a balançar o rabo e, então, olhou para a luz. Meus olhos ajustaram-se e ele começou a desvanecer. Quem se aproximava era o homem que eu vira, e quantas vezes? Não conseguia me lembrar. Nunca tinha reparado em suas roupas antes, uma camisa branca de mangas curtas, calça branca e sandálias. Ele caminhou até a mim, sorrindo, os braços estendidos. Senti que você estava perto da minha casa e vim imediatamente, e ele disse. Você conseguiu, Chris. Ele abraçou-me afetuosamente, então se afastou, ainda sorrindo. Olhei para ele. Você é Albert? Perguntei. Isso mesmo, e ele confirmou com a cabeça. Era nosso primo, Robert, nós sempre o chamamos Bunny.
Ele estava ótimo, como eu me lembrava dele quando eu tinha 14 anos. Corrija. Ele parecia muito mais vigoroso. Você parece tão jovem, eu disse. Não mais do que 25 anos. A idade ideal, ele retrucou. Não entendi aquilo. Quando ele se inclinou para acariciar a cabeça de Kate, fiquei pensando em como ele a conhecia, observei algo nele que eu não tinha mencionado. Cercando todo o seu corpo havia uma tremulante radiação azul cortada por luzes brancas faiscantes. Olá, Kate, você está feliz em vê-lo, não é? Ele perguntou. Ele acariciou a cabeça dela de novo, então levantou-se com um sorriso. Você reparou na minha aura, e ele disse. Eu sorri. Sim. Todos têm uma, e ele me disse. Até mesmo Kate, e ele apontou para ela. Você não notou? Olhei surpreso para Kate. Eu não havia notado, embora, agora que Albert mencionou, era óbvio. Não tão evidente como a dele, mas perfeitamente clara. Elas nos identificam, e Albert disse. Olhei para mim. Onde está a minha? Perguntei. Ninguém vê a própria aura, e ele disse. Seria inibidor. Também não entendi isso, mas outra questão era mais importante naquele momento. Por que não reconheci você depois que morri? Perguntei. Você estava confuso, e ele respondeu. Meio acordado, meio dormindo, em uma espécie de estado crepuscular. Foi você no hospital que me disse para não resistir, não foi? Ele confirmou com a cabeça. Você estava resistindo demais para me ouvir, ele disse. Lutando pela vida. Lembra-se de uma forma vaga ao lado da sua cama? Você a viu, mesmo de olhos fechados. Era você. Eu tentava levá-lo até o outro lado, e ele disse. Tomar sua transição menos dolorosa. Acho que não ajudei muito. Você não podia evitar. Ele deu tapinhas nas minhas costas. Foi muito traumático para você. Mas pena que não foi mais fácil. Normalmente, as pessoas são recebidas imediatamente. Por que não foi o meu caso? Não havia como chegar até você, e ele disse. Você estava muito determinado a entrar em contato com sua esposa. Senti que era preciso, e eu disse. Ela estava tão assustada. Ele acenou com a cabeça. Foi muita consideração sua, mas você ficou preso na região intermediária. Foi horrível. Eu sei que foi, e ele tocou meu ombro, procurando me tranquilizar. Mas poderia ter sido pior. Você poderia ficar por lá durante meses ou anos, até mesmo séculos. Não é incomum. Se você não tivesse pedido ajuda, quer dizer que até eu pedir ajuda não havia nada que você pudesse fazer? Tentei, mas você me rejeitava, e ele disse. Foi somente quando a vibração do seu chamado chegou que tive esperanças de convencer você. Foi quando me dei conta. Não sei por que demorou tanto tempo. Olhei à minha volta assombrado. Então, isto é, e o paraíso. Paraíso. Terra natal. Colheita. Terra do verão, e ele disse. Você escolhe o nome. Senti-me um tolo por perguntar, mas precisava saber. É um país? Um estado? Ele sorriu. Um estado da mente. Olhei para o céu. Nenhum anjo, e eu disse, consciente de que falava meio sério, meio brincando. Albert riu. Consegue imaginar algo mais incômodo do que asas presas às suas costas? Ele perguntou. Então, eles não existem? De novo, senti-me ingênuo por perguntar, mas estava curioso demais para reprimir a pergunta. Eles existem se alguém acredita neles, e ele disse, confundindo-me de novo. Como eu disse, é um estado da mente. O que diz aquele ditado que você tem pendurado na parede? Aquilo em que você acredita torna-se seu mundo. Tive um sobressalto. Você sabia sobre isso? Perguntei. Ele moveu a cabeça.
Como? Explicarei em 1 minuto, e ele disse. Mas agora gostaria apenas de lembrar que o que você pensa torna-se seu mundo. Você pensava que isso aplicava-se apenas à Terra, mas se aplica ainda mais aqui, pois a morte é um redirecionamento da realidade física para a mental e um ajuste para campos mais altos de vibração. Eu tinha uma ideia do que ele falava, mas não tinha certeza. Acho que isso estava estampado em meu rosto, pois ele sorriu e perguntou: achou obscuro? Pense deste modo então: a existência de um homem muda quando ele retira o casaco? Ela também não muda quando a morte remove o casaco do seu corpo. Ele ainda é a mesma pessoa. Não é mais sábio. Não é mais feliz. Não é melhor. É exatamente o mesmo. A morte é meramente a continuação em outro nível. Na casa de Albert. Só então a ideia passou pela mente. Não consigo entender por que demorou tanto tempo, exceto que, talvez, eu tinha de me ajustar a tantas coisas assombrosas que minha mente simplesmente não tinha encontrado tempo para isso até agora. Meu pai, e eu disse, e seus pais. Nossos tios e tias. Todos estão aqui. Aqui é um grande lugar, Chris, e ele respondeu com um sorriso. Se você quer dizer que todos sobreviveram, é claro. Onde eles estão? Eu teria de verificar, e ele me disse. Os únicos que tenho certeza são minha mãe e tio Sam. Senti uma ponta de prazer ao ouvir o nome do tio. A imagem dele brotou em minha mente, e sua cabeça careca e resplandecente, os olhos brilhantes faiscando por trás dos óculos de tartaruga, sua expressão e voz animadas, seu senso de humor inabalável. Onde ele está? Perguntei. O que ele faz? Ele trabalha com música, e Albert disse. É claro, e tive de sorrir de novo. Ele sempre amou música. Posso vê-lo? Claro, e Albert respondeu com um sorriso. Vou cuidar disso assim que você estiver mais bem adaptado. E sua mãe também, e eu disse. Não a conheci muito bem, mas eu gostaria de vê-la novamente. E eu cuidarei disso, e Albert disse. O que você quis dizer sobre verificar? As famílias não permanecem juntas? Não necessariamente, e ele me contou. Os laços terrenos têm um significado menos importante aqui. Os relacionamentos de pensamento, não os de sangue, são os que contam. Aquele sentimento de assombro de novo. Preciso contar a Anne sobre isso, e eu disse. Avisá-la sobre onde estou, que está tudo bem, é o que mais quero agora. Isso é impossível, Chris, e Albert disse. Você não pode fazer contato. Mas eu quase consegui, e então eu lhe contei como fiz Marie escrever minha mensagem. Vocês dois devem ter uma grande afinidade, e ele disse. Ela mostrou à sua esposa? Não, e balancei a cabeça. Mas eu poderia tentar de novo. Você está além disso agora, e ele disse. Mas preciso avisá-la. Ele colocou uma mão sobre meu ombro. Logo ela estará com você, e ele disse gentilmente. Eu não sabia mais o que dizer. A ideia de que não havia como avisar em que eu estava bem era terrivelmente deprimente. E quanto a alguém como Perry? Perguntei, lembrando-me subitamente. Eu contei a Albert sobre ele. Lembre-se de que você e ele estavam no mesmo nível naquele momento, e Albert disse. Ele não teria consciência de você agora. Vendo minha expressão, Albert colocou um braço em torno do meu ombro. Ela estará aqui, Chris, e ele disse. Eu garanto, e ele sorriu. Eu posso entender o que você está sentindo. Ela é uma pessoa adorável. Você sabe sobre ela? Perguntei, surpreso. Sobre ela, seus filhos, Kate, seu escritório, tudo, e ele disse. Eu estive com você por mais de 20 anos, isto é, tempo da Terra. Esteve comigo? As pessoas na Terra jamais estão sozinhas, e ele explicou. Há sempre alguém como guia para cada indivíduo. Você quer dizer que era meu anjo da guarda? A frase parecia batida, mas eu não conseguia pensar em outra.
Guia é uma palavra melhor e Albert disse. Anjo da guarda é um conceito derivado do homem antigo. Ele sentiu a verdade sobre os guias, mas compreendeu errado sua identidade devido às suas convicções religiosas. Tem um também? Perguntei. É claro. Então, por que o guia dela não pode avisar sobre mim? Se ela estiver aberta para isso, sim, facilmente, e ele respondeu e eu sabia que não havia resposta ali. Ela estava isolada pelo seu ceticismo. Outro pensamento, e este resultado da descoberta de que Albert esteve do meu lado por décadas, um senso de vergonha ao me dar conta de que ele testemunhara diversos atos nada admiráveis da minha parte. Você se saiu bem, Chris, e ele disse. Está lendo minha mente? Perguntei. Mais ou menos isso, e ele respondeu. Não se sinta tão mal sobre sua vida. Suas falhas têm sido duplicadas nas vidas de milhões de pessoas, de homens e mulheres que são, basicamente, bons. A maioria das minhas falhas está relacionada a e eu disse. Sempre amei, mas, muitas vezes, eu a decepcionei. Principalmente quando você era jovem, e ele me disse. Os jovens estão envolvidos demais consigo mesmos para realmente entender seus parceiros. Só a construção de uma carreira é suficiente para subverter a capacidade de entender. Foi assim na minha vida. Nunca tive a chance de me casar porque morri cedo demais. Mas falhei em entender corretamente minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Como é mesmo a frase daquela peça? Faz parte do jogo, Chris. Lembrei-me de que ele morrera antes de aquela peça ter sido escrita. Mas não toquei no assunto, ainda preocupado com em. Não há mesmo uma maneira de fazer contato com ela? Perguntei. Talvez alguma coisa desenvolva-se com o tempo, e ele disse. No momento, sua descrença é uma barreira intransponível, e ele retirou seu braço do meu ombro e deu tapinhas nas minhas costas para me reconfortar. Mas ela ficará com você, e ele disse. Conte com isso. Ela não terá de passar por tudo o que passei, não é? Perguntei, desconfortável. É improvável, e ele respondeu. As circunstâncias serão diferentes, e ele sorriu. E ficaremos de olho nela. Tudo bem, e concordei com a cabeça. Não fiquei realmente tranquilo com suas palavras, mas forcei meus pensamentos para longe do problema por enquanto. Olhei à minha volta e lhe disse que ele deveria ser um jardineiro e tanto. Ele sorriu. Existem jardineiros, é claro, e ele disse. Mas não para cuidar de jardins. Eles não precisam de cuidados. Nenhum. Eu estava espantado de novo. Não há falta de umidade, e ele me disse. Não há calor ou frio extremos, tempestades ou ventos, neve ou granizo. Nem crescimento aleatório. A grama nunca precisa ser cortada? Perguntei, lembrando-me de nosso gramado em Hidden Hills e quantas vezes Richard, Ian e eu tivemos de apará-lo. Ela nunca cresce além desta altura, e Albert disse. Você disse que não há tempestades, e continuei, obrigando-me a concentrar-me em outras coisas além da minha preocupação com neve ou granizo. E quanto às pessoas que gostam de neve? Isto não seria o paraíso para elas. E quanto às cores do outono? Eu as adoro. Ian também. Existem lugares onde você pode vê-las, e ele disse. Temos todas as estações em seus próprios lugares. Perguntei sobre o fluxo de energia que senti no tronco da árvore, na grama, nas flores e na água. Tudo aqui emite uma energia benéfica, e ele respondeu. A visão de Kate sentada feliz ao meu lado fez-me sorrir e ajoelhar-me ao seu lado para lhe fazer um carinho. Ela tem ficado aqui com você? Ele confirmou movendo a cabeça e sorrindo. Eu quase disse quanto eu sentia a falta dela, mas me contive. Kate tinha sido sua companhia inseparável. Ela adorava Anne. Mas você ainda não viu minha casa, Albert disse. Levantei-me enquanto caminhávamos até a casa, comentei a falta de janelas e porta. Não há necessidade delas, ele disse. Ninguém invadiria a casa, embora todos sejam bem-vindos.
Todos vivem em casas como esta? Eles vivem como viveram na terra, e ele respondeu. Ou como desejavam ter vivido. Como? Você sabe, nunca tive uma casa como esta. Mas sempre sonhei com uma igual. E eu também. Então, você terá uma igual. Vamos construí-la? Perguntei. Não com ferramentas, ele disse. Construí esta casa com a minha vida. Ele gesticulou em sua direção. Ela não era assim quando cheguei, e ele disse. Como os quartos em minha mente, os aposentos da casa não eram tão atraentes. Alguns eram escuros e desarrumados e o ar dentro deles era pesado. E, neste jardim, em meio às flores e arbustos havia ervas daninhas que cultivei durante minha vida. Levou um tempo para reconstruir, e ele disse, com um sorriso ao lembrar-se. Tive de revisar a imagem da casa e a minha própria imagem, isto é, cada detalhe. Uma seção da parede aqui, um assoalho ali, um vão de porta, um móvel. Como você fez isso? Perguntei. Com a mente, e ele disse. Todos têm uma casa esperando por eles quando chegam. Não, a maioria constrói suas casas depois, e ele esclareceu. Com ajuda, é claro. Ajuda? Existem os círculos de construção, e ele me disse. Grupos de pessoas especializadas em construção. Usando a mente. Sempre com a mente, e ele disse. Todas as coisas começam no pensamento. Parei e olhei a casa que assomava acima de nós. É tão, e terreno, e eu disse. Ele concordou com a cabeça, sorrindo. Não estamos tão distantes de nossas memórias na terra para que desejemos uma maneira completamente nova no nosso estilo de morar. Ele fez um gesto de boas-vindas. Entre, Chris. Entramos na casa de Albert. Pensamentos são muito reais. Minha primeira impressão, quando entrei, foi de absoluta realidade. A sala era imensa, com vigas e painéis de madeira, mobiliada com um gosto impecável e inundada por luz. Não precisamos preocupar-nos em pegar da luz da manhã ou da tarde, Albert me disse. Todos os aposentos recebem a mesma quantidade de luz o tempo todo. Olhei em volta da sala. Não há lareira, pensei. A sala parecia ter sido feita para uma pessoa. Eu poderia ter uma se quisesse, Albert disse, como se eu tivesse pensado em voz alta. Algumas pessoas têm. Tive de sorrir pela facilidade com que ele lia a minha mente. Nós teríamos uma lareira, pensei. Como as duas lareiras de pedra que tínhamos em casa. Elas eram mais para criar um ambiente, elas não produziam muito calor. Mas e eu adorávamos ficar em frente do fogo crepitante, ouvindo música. Aproximei-me de uma mesa soberbamente construída e a examinei. Você a montou? Perguntei, impressionado. Ah, não, e ele disse. Apenas um especialista poderia construir uma peça tão bonita. Sem pensar, passei o dedo pela sua superfície, então tentei esconder o movimento. Albert riu. Você não encontrará nenhuma poeira aqui, e ele disse, pois não há desintegração. Certamente gostaria disso, e eu disse a ele. Ela sempre gostou que nossa casa fosse imaculada, e a Califórnia, do jeito que é, obrigava-a passar sempre o espanador para manter os móveis limpos. No meio da mesa havia um vaso de flores, em tons brilhantes de vermelho, laranja, púrpura e amarelo. Nunca tinha visto flores iguais. Albert sorriu para elas. Elas não estavam aqui antes, e ele disse. Alguém as deixou como um presente. Elas não morrerão depois que foram colhidas? Perguntei. Não, elas permanecerão frescas até eu perder o interesse nelas, Albert disse. Então, elas desaparecerão. Ele sorriu ao ver minha expressão. Aliás, toda a casa desapareceria se eu perdesse meu interesse nela e fosse embora. Para onde ela iria? Perguntei. Para a matriz. Matriz? De volta à sua fonte para ser reutilizada, e ele explicou. Nada é perdido aqui, tudo é reciclado.
se a mente cria algo, sua falta de interesse pode desfazê-lo, e eu disse. Há alguma realidade própria? Ah, sim, e ele disse. A questão é que a realidade está sempre sujeita à mente. Eu ia fazer mais perguntas, mas tudo parecia tão confuso que deixei as ideias de lado enquanto seguia Albert pela sua casa. Todos os aposentos eram grandes, iluminados e ventilados com vastas janelas que davam vista para um cenário luxuriante. Não vejo mais nenhuma outra casa, e eu disse a ele. Elas estão lá, em Albert disse. Nós temos muito espaço aqui. Eu ia comentar a ausência de uma cozinha e dos banheiros quando o motivo tornou-se óbvio. Estava claro que os corpos que possuíamos não precisavam de comida. E como não havia nem dejetos ou sujeira, os banheiros eram supérfluos. O aposento de que mais gostei foi o estúdio de Albert. Cada parede tinha uma estante que ia do chão ao teto cheia de livros ricamente encadernados e havia cadeiras grandes, mesas e um sofá sobre o assoalho de madeira encerado. Para minha surpresa, vi um grupo de roteiros encapados em uma das prateleiras e reconheci os títulos, e eram meus. Minha reação veio em camadas, em surpresa primeiro, como eu disse, depois prazer ao vê-los na casa de Albert, então decepção por jamais ter meus roteiros encapados quando eu estava na Terra. Minha última reação foi de vergonha ao perceber quantos desses roteiros tratavam de temas violentos ou horríveis. Desculpe-me, Albert disse. Não foi minha intenção perturbá-lo. A culpa não é sua, eu disse a ele. Fui eu que os escrevi. Você terá muito tempo para escrever outras coisas agora, e ele me reassegurou. Eu sei que a bondade impediu-o de dizer coisas melhores. Ele fez um gesto em direção ao sofá e me afundei nele enquanto ele se sentou em uma das cadeiras. Kate sentou-se ao lado da minha perna direita e acariciei sua cabeça enquanto Albert continuava a falar. Você chamou este lugar de colheita, e eu disse. Por quê? Porque as sementes que um homem planta na vida gera a colheita que ele ceifará aqui, e ele respondeu. Na verdade, o nome mais autêntico, se alguém quiser ser purista, é a terceira esfera. Por quê? É algo complicado, e Albert disse. Por que não esperamos até você descansar primeiro? Estranho, pensei. Como ele sabia que eu começava a me sentir cansado? Eu só tinha tomado consciência disso naquele momento. Como isso é possível? Perguntei, sabendo que ele entenderia a pergunta. Você passou por uma experiência traumática, e ele me disse. E descansar entre períodos de atividade é algo natural, tanto aqui quanto na Terra. Você se cansa também? Perguntei, surpreso. Bem, talvez não cansado, e Albert disse. Você logo descobrirá que há pouca fadiga aqui. No entanto, para restaurar as forças, há períodos de descanso mental. Ele gesticulou em direção ao sofá. Por que não se deita? Ele me disse. Foi o que fiz. Olhei para o teto envigado e, depois de alguns minutos, para minhas mãos. Emiti um som macio e incrédulo. Elas parecem tão reais, eu disse. Elas são, e ele retrucou. Seu corpo pode não ter fibras, mas também não é formado por vapor. Ele simplesmente é mais granulado que aquele que você deixou para trás. Ele ainda tem um coração e pulmões para respirar o ar e purificar seu sangue. O cabelo continua a crescer em sua cabeça e você ainda tem dentes, dedos e unhas. Senti minhas pálpebras pesarem. As unhas param de crescer no tamanho certo assim como a grama? Perguntei. Albert riu. Preciso checar isso, e ele disse. E quanto às minhas roupas? Perguntei. Meus olhos fecharam momentaneamente, então abriram de novo. Elas são tão reais quanto seu corpo, e Albert me disse. Todos, exceto alguns nativos, é claro, têm, em sua mente, a convicção de que as roupas são indispensáveis. A convicção acompanha-as após a morte. Fechei meus olhos de novo. É muito difícil entender isso, e eu disse. Você ainda acha que isso é um sonho? Ele perguntou. Abri meus olhos e olhei para ele.
Você sabe sobre isso também? Ele sorriu. Olhei em volta do aposento. Não, não acredito nisso, e eu disse. Olhei-o sonolentamente. Mas o que você faria se eu acreditasse? Existem maneiras, e ele disse. Feche seus olhos enquanto conversamos, e ele sorriu quando hesitei. Não se preocupe, você acordará de novo. E Kate ficará com você, não é, Kate? Olhei para ela. Ela balançou o rabo e se deitou com um suspiro ao lado do sofá. Albert levantou-se para colocar um travesseiro sob minha cabeça. Pronto, e ele disse. Feche seus olhos agora. Fechei. Até mesmo bocejei. Que maneiras! Murmurei. Bem, e ouvi-o sentar-se novamente em sua cadeira. Posso pedir a você que se lembre novamente de algum parente que morreu, então, mostrar o parente para você. Posso contar, para que você se lembre, os detalhes do que aconteceu pouco antes de você falecer. Em um caso extremo, posso levá-lo de volta à Terra e mostrar seu ambiente sem você. Apesar do torpor crescente que eu sentia, reabri os olhos para olhá-lo. Você disse que eu não podia voltar e eu disse. Você não pode, sozinho. Então, podemos ir apenas como observadores, Chris, e ele esclareceu. Isso apenas o faria mergulhar novamente naquela frustração terrível. Você não poderia ajudar sua esposa, apenas observar sua angústia de novo. Suspirei desanimado. Ela ficará bem, Albert? Perguntei. Estou tão preocupado com ela. Sei que você está, e ele disse, e mas isso está fora do nosso alcance agora, você sabe disso. Feche os olhos. Fechei-os de novo e, por um instante, pensei que vira sua face adorável na minha frente, os traços de criança, seus olhos de um castanho profundo. Quando a conheci, tudo o que conseguia ver eram seus olhos, e pensei em voz alta. Eles pareciam enormes para mim. Você a conheceu em uma praia, não foi? Ele perguntou. Em Santa Mônica, em 1949, e eu disse. Eu chegará à Califórnia vindo do Brooklyn. Trabalhava na Douglas Aircraft das 4 da tarde à meia-noite toda manhã. Depois de escrever, eu ficava 1 ou 2 horas na praia. Ainda consigo ver o maio que ela usava naquele dia. Era azul claro, peça única. Eu a observei, mas não sabia como falar com ela. Finalmente, apelei para a velha abordagem, em você tem horas? E sorri, lembrando-me de sua reação. Ela me enganou apontando para um prédio em Santa Mônica, que possuía um relógio. Por isso, tive de pensar em outra coisa. Eu me mexi, inquieto. Albert, não há nada que eu possa fazer para ajudá-la? Perguntei. Envie pensamentos de amor para ela, e ele me disse. Isso é tudo? Isso é muita coisa, Chris, e ele disse. Pensamentos são muito reais. Olhe para onde você está. Disso não tenho dúvida, disse. Vi meus próprios pensamentos em ação. Devo ter parecido sombrio quando disse isso, pois a expressão de Albert foi de compaixão. É algo doloroso de se aprender, e ele disse, e eu sei que todo pensamento que temos assume uma forma com a qual, finalmente, nos confrontamos. Você passou pela mesma coisa? Perguntei. Ele concordou com a cabeça. Todos passam. Sua vida passou diante de você como um relâmpago? Perguntei. Do começo ao fim. Não rapidamente quanto a sua porque morri de uma doença que se prolongou por muito tempo, e ele respondeu. E a sua morte não foi tão rápida quanto, digamos, a de um homem afogando-se. Sua remoção da vida seria tão rápida que sua memória subconsciente seria projetada em alguns segundos, com cada impressão em sua mente sendo liberada quase simultaneamente. E quanto à segunda vez que isso aconteceu? Perguntei. Na primeira vez não foi ruim, apenas observei. Na segunda vez, revivi cada momento. Apenas em sua mente, e ele disse. Você não a reviveu realmente. Parecia que eu revivera. Sim,
é bem real, e ele concordou. E doloroso. Mais do que originalmente, e ele disse, porque você não tinha um corpo físico para aliviar a dor da sua vida, que voltou a experimentar. É um momento em que as pessoas se dão conta do que elas realmente são, é um momento de purgação. Eu olhava para o teto enquanto ele falava. Ao ouvir suas palavras finais, virei-me surpreso, é disso que os católicos falam quando mencionam o purgatório? Em essência, e ele confirmou com a cabeça. Um período em que cada alma é limpa por um reconhecimento autoimposto de feitos passados e erros. Autoimposto, e repeti. Então, não há realmente um julgamento externo? Que condenação poderia ser mais dura do que a imposta por si mesmo quando o fingimento não é mais possível? Ele perguntou. Afastei meu olhar dele e mirei a paisagem. Sua beleza tornava a lembrança das minhas falhas ainda mais gritantes, sobretudo aquelas relativas a em. Alguém já se sentiu feliz com o que experimentou novamente? Questionei. Eu duvido, e ele disse. Não importa quem você seja, acredito que todos encontram falhas em si mesmos. Abaixei-me e comecei a acariciar a cabeça de Kate. Se não fosse pelas minhas lembranças, teria sido um momento maravilhoso, e a linda casa, a magnífica paisagem, Albert sentado diante de mim, a cálida cabeça de Kate sob meus dedos. Mas havia as lembranças. Eu devia ter feito mais porém, e eu disse. Por meus filhos, minha família, meus amigos. Isso é verdade para a maioria das pessoas, Chris, e ele disse. Todos nós poderíamos ter feito mais. E agora é tarde demais. Não é tão ruim assim, e ele disse. Parte do que você está sentindo é uma sensação de incompletude porque você não apreciou a vida tão completamente quanto deveria. Olhei-o novamente. Não tenho certeza se entendi, e eu disse. A dor de sua esposa e sua preocupação com ela impedem que entenda, e ele disse, com um sorriso de compreensão. Console-se pelo que está sentindo, Chris. Isso significa que você está realmente preocupado com o bem-estar dela. Se não estivesse, não se sentiria desse modo agora. Eu gostaria de poder fazer alguma coisa sobre isso, e falei a ele. Albert levantou-se. Falaremos sobre isso depois, e ele argumentou. Durma agora e, até você saber o que deseja fazer, fique comigo aqui. Há muito espaço e você é mais do que bem-vindo. Agradeci enquanto ele se aproximava e tocava meu ombro. Vou embora agora, e ele disse. Kate fará companhia a você. Pense em mim quando acordar e estarei aqui. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu do estúdio. Olhei a porta pela qual ele passou. Albert, pensei. Primo Barry. Morto desde 1940. Ataque cardíaco. Vivendo nesta casa. Eu não conseguia aceitar que tudo isso era verdade. Olhei para Kate deitada no chão ao lado do sofá. Kate, velha Kate, e eu disse. Sua cauda bateu. 2 vezes. Lembrei-me das lágrimas na tarde em que a deixamos no veterinário. Agora ela estava aqui, viva, olhando-me novamente com aquela expressão radiante. Suspirei e olhei em volta do quarto. Ele também parecia totalmente real. Sorri, relembrando o Quarto Provençal em 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Kubrick. Eu era mantido preso por algum ser alienígena? Tive de rir da ideia. Então, reparei que não havia espelho no aposento e me lembrei de que não vira um espelho em toda a casa. Sombras de Drácula, pensei, achando graça novamente. Vampiros aqui. Eu tinha de rir novamente. Como alguém consegue encontrar a linha que separa a imaginação da realidade? Por exemplo, era a minha imaginação ou a luz no estúdio estava tornando-se realmente mais suave? Em e eu estávamos na Floresta Nacional das Sequoias. De mãos dadas, caminhamos sob as gigantescas sequoias canadenses. Pude sentir os dedos dela entrelaçados aos meus, ouvir nossos sapatos esmagando o tapete de folhas, cheirar o cálido odor aromático da casca das árvores. Não falamos. Andamos lado a lado,
cercados pela beleza da natureza, em um passeio após o jantar. Caminhamos cerca de 20 minutos antes de chegarmos a uma árvore caída e nos sentarmos sobre ela. Anne soltou um suspiro profundo. Coloquei um braço em torno dela e ela se encostou em mim. Cansada? Perguntei. Um pouco, e ela sorriu. Vou ficar bem. Foi uma experiência exaustiva, mas agradável para nós. Rebocamos um trailer alugado por uma colina íngreme em Sequoia. O motor da nossa Wagon Rambler aquecera demais 2 vezes. Montamos uma barraca com 6 camas de lona e armazenamos todos os nossos mantimentos em um baú de madeira para que os ursos não pudessem comê-los. Tínhamos uma lanterna Coleman, mas não um fogão, por isso tínhamos de manter um fogo aceso sob a grelha fornecida pela administração do parque. O mais difícil era esquentar água uma vez por dia para lavar as fraldas do Ian. Ele tinha apenas 1 ano e meio na época. O acampamento parecia uma lavanderia, com fraldas e roupas de bebê penduradas em varais em todas as direções. Não podemos deixá-los sozinhos por muito tempo, disse Anne, depois de descansarmos um pouco. A mulher acampada ao nosso lado ofereceu-se para olhar as crianças, mas não queríamos abusar da sua boa vontade porque Louise, a mais velha, tinha apenas 9 anos, Richard, 6 anos e meio, Marie ainda não chegará aos 4 e até mesmo nosso cão de guarda, Kate, tinha menos de 1 ano. Voltaremos logo, e eu disse. Beijei sua face levemente úmida e a abracei. Descanse mais alguns minutos, e sorri para ela. É lindo por aqui, não? Maravilhoso, e ela concordou. Durmo melhor aqui do que em casa. Sei disso. O colapso nervoso de Anne ocorrerá 2 anos antes. Ela fazia análise havia 1 ano e meio. Esta fora a primeira grande viagem que fizéramos desde seu colapso, por insistência do analista dela. Como está seu estômago? Perguntei. Ah, está melhor, e ela respondeu, sem me convencer. Ela tinha problemas estomacais desde que eu a conhecera, incrível como não percebi que isso significava alguma coisa grave. Desde o colapso, seu estado tinha melhorado, mas isso ainda a atrapalhava. Como seu analista tinha lhe contado, quanto mais fundo estiver enterrada a angústia, mais fundo ela adentra seu corpo. O sistema digestivo foi o mais longe possível que ela pôde ir para se esconder. Poderíamos comprar um motorhome um dia desses, e eu disse, ela sugerira isso aquela manhã. Seria mais fácil para preparar as refeições. O passeio ficaria mais fácil. Eu sei, mas eles são tão caros, e ela preocupou-se. E eu já estou custando caro demais. Vou começar a ganhar mais agora que escrevo para a televisão, e respondi. Ela apertou minha mão. Eu sei que você vai, e ela ergueu a mão até seus lábios e a beijou. A barraca está ótima, e ela disse. Para mim não faz diferença. Ela suspirou e olhou para a folhagem das sequoias bem acima, com raios de sol passando através dela. Eu poderia ficar aqui para sempre, e ela murmurou. Você poderia ser uma guarda florestal, brinquei. Eu queria ser uma, e ela afirmou. Quando eu era menininha. É mesmo? A ideia fez-me sorrir. Guarda Anne. Parecia uma maneira maravilhosa de escapar e ela disse. Meu pobre amor. Abracei-a com força. Ela teria tanta coisa do que escapar também. Bem, e ela disse, é melhor voltarmos, chefe. Certo, e concordei e me levantei. O caminho faz uma curva, não precisamos voltar pela mesma trilha. Ótimo, e ela sorriu e segurou minha mão. Lá vamos nós então. Começamos a caminhar de novo. Está feliz por ter Vandu? Ela perguntou. Sim, é lindo aqui, e respondi. Eu estava em dúvida sobre levar 4 crianças para acampar, porém nunca tinha acampado quando criança, então, não tinha como julgar. Acho que está tudo indo muito bem, e avaliei. Na época eu não sabia, mas a vontade de Anne acampar, e não obstante sua ansiedade em tentar qualquer coisa nova em uma época de estresse mental, abriria um mundo maravilhoso não só para mim, mas para as crianças também. Prosseguimos e chegamos a um ponto no qual o caminho dividia-se.
Na senda para o lado direito havia uma placa alertando os turistas a não seguir por aquela trilha. Em olhou para mim com aquele olhar de garota travessa. Vamos por aquele caminho, e ela disse, arrastando-me para a direita. Mas a placa diz para não ir por aquele lado, e eu disse a ela, entrando no jogo. Vamos, e ela pediu. Você quer que uma sequoia doente caia sobre nós? Perguntei. Nós correremos se uma delas começar a cair, e ela disse. Ah, e franzi as sobrancelhas e balancei a cabeça. Senhorita N, a senhorita é má, falei imitando o TMC Daniel em O Vento Levou. E ela acenou a cabeça concordando, puxando-me para o caminho do lado direito. Você é uma péssima guarda florestal, e eu disse a ela. Momentos depois chegamos a um declive rochoso que acabava em um penhasco 13 metros à frente. Viu? Falei a ela, tentando não sorrir. Certo. Vamos voltar agora, e ela respondeu reprimindo um sorriso. Pelo menos sabemos por que não deveríamos seguir esta trilha. Olhei-a com uma severidade fingida. Você sempre me leva para onde eu não deveria ir, e falei. Ela acenou com a cabeça, satisfeita. Esse é o meu trabalho, levar um pouco de aventura para a sua vida. Começamos a cruzar o alto do declive, de volta para o outro caminho. A superfície da pedra era escorregadia devido às agulhas secas, por isso caminhamos em fila indiana, eu atrás. Em andar apenas alguns metros quando perdeu o equilíbrio e caiu do seu lado esquerdo. Fui em sua direção e também escorreguei, tentei me levantar, mas não consegui. Comecei a rir. Cris. Seu tom amedrontado fez-me olhar rapidamente para ela. Ela começava a escorregar pelo declive e cada movimento que ela fazia para se segurar levava-a a escorregar ainda mais. Não se mexa, gritei. De repente, meu coração começou a bater com força. Abra as pernas e os braços. Cris, em sua voz tremia enquanto ela tentava fazer o que eu mandara e escorregou ainda mais. Ai, meu Deus, ela murmurou, assustadoramente. Não faça nenhum movimento, e falei a ela. Ela fez o que mandei e seu deslizamento passou a ser quase imperceptível. Desajeitadamente, coloquei-me de pé. Não consegui alcançá-la com minha mão. Se eu tentasse rastejar até onde ela estava, nós dois escorregaríamos até o penhasco. Eu escorreguei e bati um joelho, e gemi de dor. Então, com cuidado, rastejei até o topo do declive, falando enquanto subia. Não se mexa agora. Não se mexa, eu disse. Vai dar tudo certo. Não tenha medo. De repente, tudo voltou. Isto realmente acontecerá. Senti um alívio intenso. Achei um galho caído, estendi-o até ela e a puxei para um ponto seguro. Abracei-a. Beijei-a e ela, e Cris. Seu grito fez-me virar rapidamente. Horrorizado, vi-a escorregar em direção ao penhasco. Tomado pelo pânico, desci correndo o declive, deslizando em sua direção, olhando para seu rosto branco de pavor enquanto ela escorregava. Cris, salve-me, ela implorava. Salve-me. Por favor. Cris. Gritei aterrorizado enquanto ela desaparecia no penhasco e sumia de vista. Seu grito foi pavoroso. Gritei. Acordei de um salto, o coração em disparada, sentei-me rapidamente e olhei à minha volta. Kate estava do lado do sofá, balançando a cauda e olhando para mim de uma maneira que eu só poderia interpretar como preocupada. Coloquei minha mão sobre sua cabeça. Está tudo bem. Está tudo bem, e murmurei. Um sonho. Tive um sonho. De algum modo, senti que ela entenderá o que eu disse. Coloquei a palma da mão direita sobre o peito e senti o batimento acelerado do meu coração. Por que eu sonhara com aquilo? Pensei. E por que ele terminara de maneira tão diferente do que acontecerá na realidade? A questão atormentou-me. Sentei-me, olhando à minha volta, e chamei por Albert. Fiquei surpreso como ele apareceu no quarto instantaneamente. Robert, quero mesmo dizer instantaneamente.
Ele sorriu ao ver minha reação, então, examinando-o com mais atenção, viu que eu estava perturbado e perguntou o que acontecera. Contei a ele sobre o sonho e perguntei o que aquilo significava. Provavelmente foi algum resquício, e ele disse. Espero que não haja mais nenhum, e eu disse a ele, estremecendo. Eles vão passar, e ele assegurou-me. Lembrei-me de Kate sentada ao meu lado quando acordei e contei isso a Albert. Tenho a estranha impressão de que ela entende o que eu digo e sinto, e eu disse. Há uma compreensão aqui, e ele retrucou, inclinando-se para acariciar a cabeça dela. Não é, Kate? Ela balançou o rabo, olhando para ele. Forcei um sorriso. Quando disse que bastava pensar em você e você estaria aqui, não estava brincando. Ele sorriu enquanto se levantava. É assim que funciona aqui, e ele me explicou. Quando você quer ver alguém, só precisa pensar na pessoa e ela estará com você. Se elas quiserem aparecer, é claro, como eu desejava estar com você. Sempre tivemos um elo. Embora vários anos nos separem, estamos na mesma faixa de onda, por assim dizer. Eu pisquei, abismado. Pode repetir? Perguntei. Ele repetiu e tenho certeza de que meu queixo caiu. Seus lábios não estão se mexendo, e eu disse. Ele riu da minha expressão. Por que não notei isso antes? Eu não estava fazendo isso antes, e ele me contou. Os lábios imóveis. Olhei para ele, atordoado. Como posso ouvir sua voz se você não está falando? Perguntei.